Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso 10º encontro. Nesse momento, já passamos da metade do nosso curso, mas ainda temos muito conteúdo para abordar. Estamos trabalhando o tema contrato de trabalho e até o momento nós estudamos a formação do contrato de trabalho, ou melhor, sendo mais técnico, do contrato de emprego, ocasião em que analisamos os requisitos da relação de emprego. E estudamos ainda as condições de validade desse tipo de contrato, a sua duração, o contrato por prazo determinado e o contrato por prazo indeterminado. E, por último, abordamos a alteração do contrato de emprego e as hipóteses de suspensão e interrupção desse tipo de contrato. Vimos, portanto, como o contrato de emprego nasce, como ele se forma, com o ajuste de vontades entre o empregado e o empregador. Depois, observamos que esse contrato, uma vez formado, pode ser modificado, desde que observadas as condições previstas na lei. E, a partir de agora, vamos analisar as formas como esse contrato pode ser extinto. Como já dizia o ditado, nada é eterno. Tudo que nasce um dia morre, ok? Pois bem, a primeira questão que precisamos observar é com relação à própria terminologia. Quando falamos em extinção do contrato de emprego, alguns autores utilizam a expressão cessação do contrato de emprego. Outros preferem utilizar o verbo dissolução. Outros ainda empregam os termos rescisão, resolução, resilição. Enfim, temos autores inclusive que diferenciam resolução de rescisão e de resilição. Para nós, aqui nessa aula, utilizaremos o termo cessação ou mesmo dissolução do contrato de emprego, tendo em vista que, a nosso ver, são expressões mais abrangentes. O importante é que os senhores tenham em mente que estamos a falar da extinção, do fim do contrato de emprego. Vamos à lousa. Cessação do contrato de trabalho, de forma bem simples, nada mais é do que a extinção do vínculo empregatício e, por consequência, ocorre o término das obrigações entre empregado e empregador. Nós temos diversas formas de extinguir um contrato de emprego. Um contrato de emprego, portanto, pode se extinguir por vontade do empregador, por decisão do empregado, por mútuo consentimento ou mesmo pela extinção do prazo, naqueles casos de contratos por prazo determinado, como estudamos. Antes de analisar cada uma dessas formas de extinção do contrato de emprego, é importante registrar que a Constituição da República, em seu artigo 7º, inciso 1º, prevê o seguinte, lousa. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Inciso 1º, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá a indenização compensatória, dentre outros direitos. Ora, vejam que a nossa Constituição da República, em consonância com o princípio da proteção, que estudamos lá na unidade 1, busca proteger o empregado contra dispensas arbitrárias. Essa proteção, hoje, costuma se dar pelo pagamento de determinados direitos ao empregado nas situações em que o empregador resolve dispensá-lo sem justa causa, de forma arbitrária, unilateral. Exemplo dessa proteção é a multa de 40% do Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço, o FGTS, que é devida nas hipóteses de dispensa sem justa causa. Pois bem, dando continuidade, passamos à análise da extinção do contrato de emprego por decisão do patrão, do empregador. Quando o empregador resolver pelo fim do contrato de emprego, ele pode fazê-lo com justa causa ou sem justa causa. Primeiro, por ser mais simples, vamos analisar a dispensa sem justa causa. Lousa. A extinção do contrato de emprego sem justa causa ocorre quando o término do contrato se dá por vontade do empregador, sem que o empregado tenha dado motivo para a dispensa. Nesse caso, como a nossa Constituição prevê a proteção contra a dispensa arbitrária, o empregado tem direito, faz jus, a algumas verbas que não teria direito nas hipóteses de dispensa com justa causa. Observem que é uma situação lógica. Se o empregado foi despedido sem qualquer motivo, é natural que ele tenha alguma compensação por isso. Assim, quando o empregado for dispensado sem justa causa,
ele terá direito ao aviso prévio, 13º salário proporcional, férias vencidas e proporcionais, acrescidas do respectivo 1/3 constitucional, vamos estudar mais à frente, terá direito ao saldo de salários, ao levantamento do Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço, o FGTS, e a indenização de 40% sobre o valor recolhido do Fundo de Garantia. Apenas uma observação. Há casos em que a culpa pelo fim da relação empregatícia não é exclusiva do empregado ou do empregador. Há situações em que a culpa é dos dois. A culpa é tanto do empregado quanto do empregador. É o que chamamos de culpa recíproca. Nesses casos, as verbas são calculadas pela metade, nos termos do que diz a súmula 14 do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Resumindo, nas situações de extinção do contrato de trabalho por culpa recíproca, as verbas de rescisão são calculadas pela metade. Dando continuidade, veremos agora a dispensa por justa causa. Essa hipótese de extinção do contrato de trabalho por vontade do empregador é um pouco mais complicada, logo merece um pouco mais de atenção. O empregado que comete uma falta grave poderá ser dispensado pelo que chamamos de justa causa. Justa causa, portanto, nada mais é do que um ato incorreto do empregado, previsto expressamente na lei e que dá ensejo à ruptura ao fim do vínculo empregatício. As hipóteses de justa causa para o empregado estão previstas no artigo 482 da CLT. Mas, antes de irmos a essas hipóteses, temos que fazer algumas observações gerais sobre a aplicabilidade da justa causa. Lousa. Como eu disse, a aplicação da justa causa, para ser apta a dar fim ao vínculo empregatício, precisa observar alguns requisitos. Eu vou citar e depois vamos explicar um a um. O primeiro requisito é a vontade de agir de certa forma, que é o que chamamos de elemento subjetivo. Os próximos requisitos são objetivos, quais sejam: a justa causa deve ser tipificada na lei, deve estar expressamente prevista na lei. Temos ainda a gravidade do ato, o nexo de causalidade, a proporcionalidade e a imediação. O primeiro ponto a ser observado para a aplicação da justa causa é verificar se está presente o que chamamos de elemento subjetivo, ou seja, deve-se analisar a intenção do empregado. Em outras palavras, para se verificar a justa causa do empregado, deve ser praticado o ato com dolo, que é a intenção, ou culpa, representada pelas situações de negligência, imperícia ou imprudência. Se o resultado da conduta do empregado não tinha como ser, ao menos, previsível, não há que se falar em justa causa por ausência do elemento subjetivo. Esse é o primeiro ponto. O empregado deve ter agido com dolo ou culpa. Segundo ponto. A justa causa deve estar tipificada na lei. Logo, só existe justa causa nas situações em que a lei assim determina. Iremos analisar um pouco mais à frente o artigo 482 da CLT, que traz as hipóteses de justa causa. Terceiro ponto. O ato praticado pelo empregado precisa ser grave, a ponto de abalar a relação de confiança que existe na relação de emprego. Quarto ponto. Deve haver nexo de causalidade entre a falta praticada e a dispensa, ou seja, o empregado não pode ser dispensado pelo fato de ter cometido uma falta anterior. Exemplo. O empregado age com insubordinação e o empregador o dispensa por ter chegado bêbado ao serviço no mês anterior. Observem que, nesse exemplo, não há nexo causal entre a falta e a dispensa por justa causa. Quinto ponto. Proporcionalidade entre o ato faltoso e a punição. Isso quer dizer que fatos leves devem ser punidos com penas leves. Não se pode, por exemplo, dispensar um empregado por ter chegado uma única vez atrasado ao serviço. Nesse caso, seria mais congruente aplicar uma advertência, pena mais leve. A dispensa por justa causa é a punição mais severa, meus caros. Por isso, o ato praticado pelo empregado precisa ser grave, ou, pelo menos, recorrente. E, por fim,
Sexto ponto, temos a imediação. A penalidade deve ser aplicada ao empregador o mais rápido possível. A omissão do empregador pode ser interpretada como perdão. Eu não posso dispensar um empregado meu hoje em virtude dele ter praticado um fato grave no passado. O correto é que a aplicação da penalidade ocorra logo após a prática da falta pelo empregado. A aplicação da justa causa pressupõe que se analisem todos esses pontos que acabamos de falar. Na prática, portanto, a dispensa por justa causa deve ser precedida da análise de todos esses elementos. Pois bem, agora sim, analisados esses requisitos, passaremos a apontar algumas das hipóteses de justa causa previstas no artigo 482 da CLT. Esse artigo traz 13 situações de justa causa. Por limitações de tempo, e até mesmo por questões de ordem didática, não vamos expor aqui todas essas hipóteses, mas é necessário que vocês, em casa, façam a leitura de todos os dispositivos, já que é possível que esses pontos sejam objeto de avaliação. Lousa. Temos aqui algumas hipóteses de justa causa previstas na legislação, quais sejam improbidade, incontinência de conduta, mau procedimento, negociação habitual, desídia, condenação criminal com trânsito em julgado, embriaguez, violação de segredo da empresa, indisciplina, insubordinação, abandono de emprego, ato lesivo à honra e boa fama, ofensa física, prática constante de jogos de azar, perda de habilitação e atos atentatórios à segurança nacional. Vamos falar apenas sobre algumas hipóteses. É importante que, nesses casos, os senhores tomem nota. Primeiro, improbidade. Age com improbidade o empregado que presta serviços com má qualidade, de forma imoral. Improbidade revela mau caráter, maldade, desonestidade. Exemplo, empregado que furta materiais da empresa, ou ainda aquele empregado que apresenta atestados médicos falsos. Essas duas situações caracterizam improbidade. Próximo ato que gera justa causa, incontinência de conduta. Essa situação, meus caros, está ligada ao desregramento do empregado no tocante à vida sexual. Atos obscenos e pornografia são situações que exemplificam bem a incontinência de conduta. Próxima situação, mau procedimento. É uma atividade irregular do empregado, incompatível com as regras a serem observadas por uma pessoa normal. O mau procedimento tem caráter residual, ou seja, o ato faltoso do empregado, que não puder ser encaixado nas demais situações do artigo 482 da CLT, poderá ser considerado como mau procedimento, desde que se trate, repito, de um ato irregular. Próxima hipótese de justa causa, negociação habitual. Situação do empregado que pratica comércio, isto é, exerce empresa durante o trabalho e sem permissão do empregador. Desde que esse comércio seja reiterado, ou seja, habitual, poderá ensejar a justa causa. Prosseguindo, temos ainda a condenação criminal. A condenação criminal, com trânsito em julgado, pode gerar dispensa por justa causa, desde que o empregado tenha sua liberdade cerceada, privada. Até mesmo porque, nessa situação, ele não terá como prestar os serviços. Próxima hipótese. Temos a famosa desídia. Situação muito comum. Ocorre quando o empregado desempenha suas funções com negligência, preguiça, má vontade. Para que haja desídia, é necessário que o comportamento seja reiterado, habitual, e que o empregador faça pequenas punições, como advertências verbais. A desídia, para gerar dispensa por justa causa, requer um conjunto de pequenas faltas. Próxima situação, embriaguez. Senhores, isso mesmo. Para aqueles que gostam de tomar uma, encher o tonel e fazer o famoso virote, tomem cuidado, pois embriaguez pode gerar dispensa por justa causa. A embriaguez pode ser aquela proveniente de álcool ou de drogas. Temos duas situações de embriaguez, a habitual e a em serviço.
A embriaguez habitual é aquela que o empregado se embriaga reiteradamente fora do serviço, mas isso acaba transparecendo, refletindo no ambiente do trabalho. É o sujeito que chega com ressaca todos os dias, faz vômitos no trabalho. Vejam que o sujeito não bebe no trabalho, mas as consequências do goró rotineiro transparecem no serviço. Esse tipo de embriaguez, que não é no trabalho, precisa ser habitual para que haja a justa causa. A outra embriaguez que temos é a embriaguez em serviço, né? Nesse caso, não é necessária a habitualidade, não é preciso a reiteração de conduta. Logo, o sujeito que se embriaga no serviço uma única vez poderá ser dispensado por justa causa. Mas atenção, para aqueles que gostam de tomar uma, nem tudo está perdido. O que a lei trabalhista tipifica como justa causa é a embriaguez, e não o ato de beber de maneira comedida. Ainda quanto à embriaguez, é importante registrar que, embora seja causa de dispensa por justa causa prevista na lei no artigo 482 da CLT, alguns doutrinadores entendem que ela, a embriaguez, não deveria ser considerada motivo de dispensa por justa causa. De acordo com parcela da doutrina, a embriaguez deve ser encarada como uma doença e, dessa forma, o empregado que se encontrar nessa situação deve ser encaminhado para o órgão previdenciário competente, no caso, o INSS. Lá, o empregado irá solicitar o auxílio-doença, se realmente for o caso. Pois bem, estamos analisando as hipóteses de justa causa previstas na legislação trabalhista. Por hoje, vamos encerrar, mas continuamos com o mesmo assunto na nossa próxima videoaula. Obrigado pela atenção e até breve.